Vamos falar agora com o famoso doutor aqui de Gravataí, doutor Ricardo Lodeiro. Muito prazer, doutor, aqui no Estanzador novamente. Sempre um grande prazer mesmo, viu? É sempre um prazer estar aqui, contigo, com os espectadores, e um prazer estar aqui no Estanza, né? Que é um local de um churrasco maravilhoso. Eu não sei como que ele consegue manter um preço servindo só filé e picanha, doutor. É incrível, é muito gostoso. Você tem que conhecer Estanzadouro. Olhe no site estanzadouro.com.br. Eu concordo contigo, né? Mas essa é a arte de quem sabe dominar a gastronomia, né? Quem sabe o que fazer, como fazer no restaurante. Aqui eles sabem fazer isso, é verdade. Doutor, falar em dominar cirurgia plástica. É o teu domínio, tu pensa em cirurgia plástica 24 horas. Eu sei como que você sempre um estudioso com todas as técnicas, sempre pensando em aprimorar. E eu gostaria de saber de ti o que é o padrão de beleza, doutor. O padrão tão esperado, que as pessoas agora, em janeiro, fevereiro, tu já operastes bastante. Agora chegou em março, as pessoas fizeram aquela comparação entre ela e os outros. Enfim, está explodindo a cirurgia plástica, principalmente lipoaspiração e a questão da prótese de mama, né? Implante mamário, né, doutor? É verdade, agora nós passamos primeiro aquele período que eu achava, inclusive, que fosse um pouquinho mais recessivo de redução de cirurgia plástica, né? Me espantei com o movimento mantido. Muita gente deve ter utilizado o período das férias como assim, vou ter que fechar a empresa, vou ter que fechar o meu trabalho, vou parar de trabalhar, então vou aproveitar, já que não tenho obrigações, e vou começar a me operar. Então tive um movimento bastante expressivo. Mas agora a tendência é realmente buscando essa imagem eventualmente comparativa, das pessoas olharem assim, puxa vida, eu posso ficar melhor, né? Olha como tem acontecido. E nessa linha muita gente vai vir, né, virar e vão sem dúvida se operar em função dessa propaganda que a própria plástica feita já se faz por si mesma, né? Esse pensamento legal, né? Eu posso melhorar. Isso é muito legal, porque não é aquele pensamento depressivo, né, doutor? Que às vezes as pessoas ficam meio depressivas. Será que eu tenho salvação ainda? Não, esse posso melhorar para frente. Muito legal isso. Eu acho que realmente esse é o espírito da cirurgia plástica, né? A pessoa, não estou me sentindo bem, posso melhorar. É verdade. Tu falaste sobre o padrão de beleza, né? O que é padrão de beleza? Bom, existem alguns padrões de beleza, né, que são meio que ditados pela moda, que são ditados pela cultura, mas eu insisto numa coisa: o padrão de beleza ele está muito mais relacionado à harmonia do que a uma medida. Então, assim, um seio grande é bonito se ele estiver em harmonia com o conjunto do corpo. Sim, se ele estiver em desarmonia, ele torna o conjunto desequilibrado. Essa desarmonia, esse desequilíbrio, né, transferem a ideia da beleza para algo que até chama a atenção, mas não significa que seja tão belo, como acontece, por exemplo, nas abdominoplastias feitas em pacientes muito acima do peso. A barriga fica retinha, mas perde a harmonia com o corpo, como eu já tenho falado muitas vezes aqui. Doutor, assim, as pessoas, por exemplo, está um pouquinho mais gordinho, aí ele adquiriu aquela gordurinha localizada, aquela que não sai com nenhum tipo de exercício, com nenhum tipo de regime, que são os pneus, né? Agora mesmo a gente está falando com um amigo nosso, né, que tem esse pneuzinho, até os homens, né? Pensam, né? Eu digo até os homens porque até há pouco tempo os homens nem pensavam em fazer algum tipo de cirurgia plástica, né? E hoje estão na procura, estão quase que empatando com as mulheres, não, mas um terço já são homens, né, doutor? Eu diria que ainda falta bastante. Eu acredito que nós estejamos numa fase assim, de 10% a 20% no máximo do movimento feminino. A gente considera o movimento masculino. Mas existe, realmente. Um quarto.
O homem agora tem tido uma frequência maior no consultório, até em função dessa questão de desarmonia, da vaidade sendo uma coisa natural, saudável. Antigamente, vaidade, isso se quebrou um pouco, aquele paradigma, né? O preconceito também caiu, né? Isso, não, a beleza não é para homem, a beleza é para mulher. Se tu é macho, tu não tem que te preocupar com a beleza. O homem tinha que fumar, tinha que ser feio, tinha que ser grosso. E isso vem caindo por terra, né, dia após dia, de uma forma galopante, e hoje a gente vê realmente homens procurando o consultório, né, a retirada dessas gorduras que não saem sob hipótese nenhuma, exceto no caso de extrema magreza, né, também não é o adequado tê-la se a gente quer considerar um conjunto de vaidade. E aí a gente vai dividir dois grupos: aqueles que acham que aquela gordurinha, chama que charme, aquela gordurinha, estão plenamente corretos, porque a beleza também está relacionada com a autoimagem e talvez principalmente relacionada com a autoimagem. Eu tenho esta gordurinha, eu gosto desta gordurinha, pronto, tá? Eu me sinto bem com isso. E aquele outro grupo que se sente a gordurinha como um desafeto. Eu não gosto disso. Tá? Para esses, a cirurgia plástica está bem indicada. Para o outro grupo que gosta, tá? E simplesmente vai procurar, eu vou fazer porque me disseram que tinha que fazer. Para esse grupo não. Esse grupo, a cirurgia, ela não está bem indicada. Ela não vai ser. E aí tu diz não? Eu digo não. Olha, não está bem indicado isso, tá? Mas por que tu queres fazer isso aqui? Mas todo mundo está me incomodando. Ok, todo mundo, ponto. Tira todo mundo da jogada e me responde. Por que tu queres? Depois todo mundo diz que não ficou bem, aí tu vai querer reverter, né, doutor? E na opinião dos outros não cabe, né? Tem que ser a sua própria. Se olha, eu gostei dessa frase que tu falou no começo, eu posso melhorar. Esse eu posso melhorar, isso é realmente, esse é o pensamento de quem deve fazer uma cirurgia plástica, né? Posso melhorar. E melhorar em qualquer sentido, né, doutor? Melhorar sempre na vida, né? Até morrer, né? Até os últimos dias, tentar sempre melhorar, né? Esse é o pensamento. E o bumbum, doutor? Porque o europeu, nós temos muito da raça europeia aqui no Rio Grande do Sul. E o europeu, a gente sabe, é reto, né? Ele não tem o bumbum, então muita gente procura, né? Nós temos aí uma miscigenação muito grande. Tá? Nós temos linhagens étnicas que poderiam ser mais padrões nossas. A falta do glúteo, hoje em dia, ela é suprida de duas formas. Enxerto de gordura, também chamado lipoescultura, onde se retira a gordura de uma determinada região para que ela seja colocada no glúteo. Mas isso, claro, só é possível com quem tem gordura de onde tirar. Vamos ver um outro grupo de pessoas que não tem de onde tirar essa gordura, tá? Fica ou sem a possibilidade de aumento, ou então vamos ver o aumento feito com prótese glútea. E aí, uma grande crítica existe das pessoas que não conhecem a técnica, de que a prótese deixa marcada, a prótese fica visível, a prótese fica aparente. E isso não é uma verdade. A prótese ela vai ficar aparente quando for colocada em tamanho excessivo, projeção inadequada e principalmente na localização indevida. Hoje em dia, existe uma técnica, e a técnica mais aceita é uma técnica de colocação da prótese dentro do músculo glúteo máximo. Esse músculo, que é um músculo bastante espesso, tem em geral, na maior parte das pessoas, no mínimo 4 centímetros de espessura, ele permite, desde que com técnica apurada, que ele seja aberto em sua metade, criando uma espécie de sanduíche para proteger a prótese. Protege externamente da aparência. Isso mostrado em congresso, né, doutor? Sim, isso está mais do que batido, não só em congresso, como em livros. Né? Vários grandes autores brasileiros, né, são mestres mundiais em colocação de prótese glútea, e o resultado é algo realmente inaparente, muito bonito. E o glúteo flácido? Bom,
Quando a paciente tem o bumbum caído, tá? Isso tem que se tomar muito cuidado, porque a prótese, para levantar eficientemente a pele caída, ou o músculo completamente solto, flácido, ela não apresenta uma satisfação tão grande. Isso exige uma avaliação muito cuidadosa. O bumbum muito caído, na maior parte das vezes, acabará exigindo uma retirada de pele, o que implica cicatrizes, o que nem sempre é do gosto da paciente. Então isso tem que ser visto com cuidado. A prótese, ela pode ser usada por uma projeção, mas imagine-se que se há muita pele caída, essa projeção teria que ser muito grande. Aí já é mais complicado. Aí complica que nem o seio. O seio um pouquinho caído se corrige com uma prótese de seio. Por quê? Porque no seio é aceitável que o seio está junto à pele, junto ao tórax, se projete bastante para frente. Então ele vai usar essa pele caída, como um invólucro que se estica. Não dá para fazer isso com o glúteo. O glúteo não é aceitável que se fique um bumbum projetado demais para trás. E todas as vezes que isso é feito, é facilmente visível, todo mundo critica. Doutor, o pós, quanto tempo a pessoa tem que ficar inativa, por exemplo, fazendo a lipo dos pneuzinhos e tal, o abdômen e a prótese de bumbum, quanto tempo ela tem que ficar inativa, não pode trabalhar, por exemplo? Aí nós temos dois tipos de cirurgias que podem ser associadas, nem sempre devem ser associadas. Tá? Então a gente toma com bastante cuidado. A lipoaspiração é uma cirurgia bastante tranquila, que em torno de 5, 7 dias a pessoa consegue voltar, na maior parte das vezes, às atividades normais. A prótese de glúteo já é uma coisa diferente. Normalmente ela exige, porque a primeira parte, 24, 48 horas do pós-operatório inicial, é uma parte mais dolorosa, mais incômoda. Então exige remédios mais fortes para controle, que normalmente se indica que a utilização desses remédios... Que é no músculo, né? É, no meio do músculo. Né? E é um músculo que nós usamos para caminhar. Tá? Então nessas primeiras horas, 24, 48, que a analgesia, o combate a essa dor seja feito de uma forma bastante intensa. Passadas essas primeiras horas, as primeiras 24, 48 horas, já começa a haver uma aceitação de remédios mais tranquilos, via oral, no caso, e o paciente pode estar em casa com mais tranquilidade. O retorno ao trabalho dependerá demais de que tipo de atividade essa pessoa exerce. Sentar é uma coisa tranquila, porque na realidade nós não sentamos sobre o músculo glúteo, nós sentamos sobre um osso chamado isquio. E se a gente pensar, senta em cima de uma superfície reta e bota a mão embaixo e nós veremos que há um osso apoiando o nosso corpo. E o músculo, o glúteo, fica para trás. Então, um trabalho sentado vai ser aceitável a questão de alguns dias, provavelmente 1 ou 2 semanas depois. Já uma pessoa que tem que trabalhar ativamente, caminhando muito, veja, nós estamos com uma prótese... Eu pensei que fosse ao contrário, que tu sentava em cima do glúteo e para caminhar era... Não, de forma nenhuma. O músculo glúteo, inclusive, nós somos a espécie de animais que tem o maior músculo glúteo proporcional ao seu corpo. Por quê? Nós somos a única espécie que anda apenas sobre os membros posteriores. Então caminhar fortalece. Sim, caminhar fortalece. Tá? É uma das coisas que se faz, né, para aumentar e fortalecer o músculo glúteo. É caminhada lomba acima, que se faz também. Então, caminhada forçada. Caminhada, então, caminhada é um exercício perfeito, porque celulite, o glúteo, enfim, fortalece as pernas. Veja, celulite, tira a celulite da jogada, que a celulite é um outro processo, né, que fica menos visível quando você está magro. Então, na realidade, é o emagrecimento. Caminhada não transforma a celulite de quem está obeso, se a pessoa continuar obeso, em algo melhor. Sim. Vai acontecer. Mas previne, se tu caminhar desde criança, por exemplo, até a adolescência, tu não vai ter tanta celulite, principalmente as mulheres, né? Na realidade isso está mais relacionado ao ambiente saudável, né? Não é só o caminhar. O caminhar ele tem uma influência de reflexo na vida saudável. Quem caminha desde pequeno, né, e sempre caminhou, dificilmente será alguém que se tornará obeso com facilidade, dificilmente vai ter problemas com a irregularidade da gordura. Mas a celulite isso é um capítulo separado. Tá aí.
Doutor Ricardo Lodeiro. Doutor Ricardo, obrigado pelas explicações, sempre acrescentando algo a mais no nosso programa, viu? Muito obrigado. De nada, meus amigos. Sempre bom estar aqui.